De segunda a sexta, você tem um encontro com o Debate Melodia. Os temas mais polêmicos e atuais discutidos à luz da Bíblia. Através do programa que é um verdadeiro seminário no ar. Debate Melodia. Você vai ouvir pastores de diversas denominações, emitindo opiniões que podem esclarecer, polemizar e até mesmo questionar suas convicções. Debate Melodia, com Gilaelson Santos e convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Olá, gente amiga, muito bom dia, estamos de volta aqui na Melodia. Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. Hoje, terça-feira, 8 de abril, lembrando que 8 de abril é Dia Mundial do Combate ao Câncer. Pois é uma das doenças que mais mata no mundo hoje, né? Enfim, e a gente precisa dessa conscientização dos nossos cuidados, né? Enfim, e tá aí essa lembrança aí deste dia. Muito bem, lembrando que nós estamos ao vivo nesse momento para o Instagram e também para o Facebook, @Melodia Conquista, é o nosso endereço aí nas redes. Você pode curtir, compartilhar e comentar a nossa transmissão. Fique à vontade, é um prazer receber você sempre aqui na Melodia. Lembrando que a sua participação é muito importante pra gente. E o nosso aplicativo já baixou? Se não, vai lá em nosso site agora rapidinho, melodiaconquista.com.br. Tem um banner lá para você clicar, baixar o nosso aplicativo para várias plataformas, tá bom? Tem para o Windows, tem para o Mac, tem para o Android, iOS, fique à vontade. Quando você clicar no link, você já vai começar a ouvir a rádio, tá? Aí vai aparecer uma janelinha lá para você baixar, caso queira, aí no seu dispositivo, tá bom? Então fique à vontade. Na manhã desta terça-feira estou recebendo o pastor José Carlos, Igreja Cantinho de Oração. Bom dia, pastor Zé. Bom dia, pastor Gilaelson, os demais companheiros aqui de mesa no debate. E a você que está aí, sempre ligadinho na Melodia FM, fica atento que o assunto hoje é de suma importância, é um assunto universal. Muito bem. Conosco também o pastor José Barbosa, metodista wesleyana. Bom dia, pastor. Bom dia, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero mandar um abraço para a minha galera que comanda aí o debate, o tema do debate, que nos acompanha. Se quiser, participa conosco aí, que o Gilaelson vai dar o telefone aí, vocês, vão captando aí. E é um prazer estar com os colegas aqui, o Jailson, já tinha um tempo que eu não via. Né? Mas tá bonitão aí, né? Obrigado. Tá bonitão, principalmente a esposa dele acha, né? Então nós estamos empatados, lá em casa também é uma coisa. Achava, né, que já foi recolhida. Que Deus possa abençoar o nosso debate, e eu creio que Deus, olha, brincadeira à parte, mas que Deus vai falar profundamente a muitos ouvintes. Amém. Nessa área de ansiedade aí. Conosco também o pastor Jailson Luz, Igreja Tabernáculo da Fé. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelson, os pastores José, né? Carlos e pastor José Barbosa. É bom revê-lo, né? Revê-los. E agradecemos a Deus por esta manhã que Ele nos concede vida. A vocês que nos ouvem também. Deve ser para todos nós motivo de satisfação. É um privilégio a vida, é o maior bem que Deus nos deu, o maior patrimônio que um ser humano pode ter é a vida. Sem vida não existe, né? Não precisa nem dizer, né? É vida seguida de saúde. E hoje o Dia Internacional de Combate ao Câncer, né? Que Deus seja misericordioso aí para as pessoas que estão lutando contra essa doença cruel. Que Deus dê saúde a você,
Deus te cure no nome do Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço a todos os nossos ouvintes. Vamos então iniciar o nosso debate orando, falar com o nosso Pai que está no céu. Hoje eu vou pedir ao pastor José Barbosa que apresente este momento ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, em cuja presença nós estamos, Senhor, para te agradecer pelo privilégio da vida. Obrigado, Jesus. O dom da vida, Senhor. E o privilégio de estar com o pastor Zé Carlos, um amigo que o Senhor tem colocado no meu caminho, Jailson também. Oh Deus, que o Senhor continue usando esses dois vasos, Jaelson, que com muita graça e sabedoria tem conduzido o debate, mas principalmente para os nossos amigos, amados ouvintes, oh Pai. Sim. Oh Deus, certamente passando por momentos de muitas ansiedades, momentos de preocupações ao extremo. Sim. Mas que o teu Espírito, o Espírito Santo que é Deus, possa falar aos corações nesse debate. Amém. E muitas vidas serem curadas, muitas vidas sendo libertas, porque estamos como o centurião, não estamos presentes em todos os lares, mas o Deus que nós servimos está. Amém. A Ele honra e glória, Sim. a Ele controle de todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Vamos então ao caso comum, aspas. Sou muito ansiosa e isso me faz sofrer demais. O mundo impõe muita pressão, tenho que fazer, tenho que ser. Não consigo dar conta de tudo o que preciso, sem contar que nem tudo o que desejo acontece. Já orei várias vezes pedindo a Deus que me controle, mas nada muda. Fecha aspas. Dá para viver livre da ansiedade? Vamos agora discutir esse tema no Debate Melodia. Debate Melodia. Vamos lá. Ô pastor Zé Carlos, é o seguinte, ansiedade hoje é um tema assim, muito comentado, né? Um tema atual, né? Uma preocupação hoje de muitas pessoas, dos profissionais de saúde. Já disseram que a ansiedade é uma porta para a depressão, né? E a Bíblia toca no assunto, né? Trata o assunto. O próprio Jesus tratou do assunto, né? O fato é que não é um problema novo, no entanto, ele me parece muito mais acentuado, né, no tempo presente. Mas, enfim, tem como ficar livre disso ou não, pastor Zé? É uma coisa que todos nós passamos, vamos aprender a conviver, como é que é isso? Muito bem. O irmão citou que a ansiedade é a porta para a depressão. Nós estamos convivendo com uma situação dessa dentro da minha casa. Hoje os jovens estão, principalmente a ala dos jovens, estão sendo muito acometidos com isso. A preocupação com a profissão, com o futuro. Então isso, o que acontece? Mexe demais com a cabeça da pessoa. Os consultórios nunca ficaram tão cheios de pessoas ansiosas e com depressão como nos dias atuais. Primeiro nós precisamos saber o que é, e se você que está ouvindo aí, você tem um ou mais desses sintomas, você procura imediatamente. Geralmente o pessoal vai primeiro no psicanalista, no psicólogo, para depois então ir para o psiquiatra. Mas a maioria das pessoas já estão em um grau tão avançado que já procura de imediato o psiquiatra, né? E eles entopem as pessoas não somente de drogas, de remédios, né, fortíssimo, faz a pessoa dormir. E geralmente quando a pessoa está acometida da depressão e da ansiedade, eles querem que o tempo passe rápido, então eles procuram dormir quase que dia e noite. Porque eles querem, né, ficar livre daquele problema, acho que dormindo o tempo passa mais rápido. E infelizmente a ala maior que está sendo acometida
dessa doença, né, principalmente a ansiedade, é a ala dos jovens, adolescentes até os 25, 26 anos. Essas pessoas é a faixa etária que mais é atingida por essa doença. Infelizmente, nós podemos falar de doença. Primeiro que nós sabemos que se tornou a doença do século, que está a caminho da depressão. A ansiedade patológica, para a gente conhecer um pouquinho sobre isso, é um transtorno mental crônico que pode ser considerado uma doença. É o transtorno psiquiátrico mais comum na população atual. Então nós temos aqui alguns sintomas para a gente conhecer um pouco, talvez até alguns psiquiatras divirjam de mim sobre isso, sobre esse assunto, mas na prática é isso que acontece. Primeiro, os sintomas da ansiedade: a pessoa tem falta de ar, tontura, sudorose, batimentos cardíacos acelerados e tremor no corpo. Parece que a pessoa está com mal de Parkinson, né? Porque isso acontece. Eu tenho um familiar dentro da minha casa está passando por esse problema, fazendo tratamento psiquiátrico, né? E toma remédios fortíssimos e nós temos orado. Depois nós vamos falar um pouco por que as pessoas convivem com essa doença, né? Infelizmente, esses sintomas impedem a pessoa de prosseguir de uma forma saudável. É somente uma entrega de fato, um incondicional, com fé genuína em Deus, para essa pessoa ser capaz de vencer essa situação. Então, eu estava até comentando com um jovem que chegou recente aí do Rio de Janeiro, e eu falei que, infelizmente, as pessoas já não creem mais naquilo que a Bíblia está ensinando, tampouco nas palavras de Jesus. Paira muita dúvida na mente das pessoas. A pessoa lê a Bíblia, mas como um livro comum. Já não é mais um livro inspirado por Deus, sabe? Tem muitas dúvidas, coloca muitas coisas, por causa a internet dá muitas informações contrárias, contraditórias, né? Uns aceitam o batismo, outros dizem que é coisa do passado, outros acham que a Santa Ceia não precisa ser realizada, outros acham que até Jesus voltou na época do ano 70. Então existe uma série de informação contraditória pela internet que os jovens estão ali buscando. Vai em busca de informação e volta com a mente muito confusa, ao invés de se dedicar à leitura da Bíblia, à oração, porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E as pessoas estão dando muita atenção à internet e já não lê a Bíblia, e tampouco tira períodos durante o dia para orar a Deus. Então, talvez uma das consequências gravíssimas para que a ansiedade ela possa continuar na vida das pessoas sejam a falta de fé e também a falta de vamos dizer, de confiança nele próprio. Já não tem mais, são abalados por isso. Muito bem. Ô, pastor Barbosa, Jesus, ele nos aconselha a não andarmos ansiosos por coisa alguma. Quando Jesus diz assim, não andeis, né, ele seguramente está dizendo que a gente pode também escolher. Eu ando ou não ando? Né? Claro que nós temos aqui a questão patológica, que já é uma questão mais científica. Vamos abordar a questão aqui no plano das Escrituras, porque Jesus disse para a gente não andar. Então a gente tem uma escolha nesse processo, pastor Barbosa? Eu estou acompanhando aqui o relato dessa pessoa anônima que mandou essa situação. Ela diz, ansiedade é pecado? Eu digo que não. Parece contraditório. É uma coisa prevista pelo próprio Senhor Jesus. Quando ele diz, no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. E a ansiedade e preocupação são palavras sinóticas. Então, uma das aflições que Jesus profetiza é a ansiedade.
Não tem uma pessoa que eu possa conhecer que não teve, no mínimo, um pouquinho de ansiedade. No mínimo não tem, não existe. Não existe. O problema maior, pastor Gilaelcio e amigos aqui, ouvintes, que nós não sabemos, muitas vezes, o que fazer com a ansiedade. O que fazer com a ansiedade? Hoje, graças a Deus, tem muitos psicólogos ajudando, mas a maioria não estão conseguindo. É muita demanda. É muita coisa aí. Nós sabemos que no campo espiritual é onde a ansiedade trabalha mais. No campo espiritual. Eu, por exemplo, que dou palestra lá no CREAME, né, a maior parte das pessoas com dependência química, ele chega falando, eu tenho muita ansiedade. A ansiedade nada mais um sentimento que traz pânico, traz medo e traz também um desânimo terrível. Né? Um desânimo terrível. Então, eu costumo até dizer que tem pecado que se prega tanto aí que é menos perigoso do que o desânimo. É verdade. O desânimo pegou homens poderosos na Bíblia, no poder de Deus, como Elias, o próprio Davi, né? Pessoas que pediram a morte, Jó. O desânimo, ele abre uma passagem terrível. E, às vezes, começa com uma pequena ansiedade. Né? Ansiedade. E eu fico pensando, por que tanta ansiedade? Primeiro, se Jesus disse, no mundo tereis aflições, eu tenho que estar preparado. Segundo, não andeis ansiosos pelo dia da manhã. Poxa, eu brincava até com o pastor Zé Cara aqui, que eu já estou na fase de hora extra, depois dos 70 é hora extra. Já estou na fase de hora extra, ainda brinco, rapaz, você está forte, pode chegar aos 80, mas é cansaço e enfado. Mas eu também estou sabendo que depois que botaram na minha cabeça que é cansaço e enfado, eu acabei ficando. É a Bíblia que fala. De tanto falar na minha cabeça que você agora você vai ter que cansar, eu acabei ficando. E de vez em quando eu digo o cansaço e tal, e vou embora. Deleta essa informação. Exatamente, James. Então, veja bem, o que tem que fazer? Nós aqui no debate nós temos que trazer uma solução. O mal está aí. Primeiro, acreditar no que Deus fala. Não andeis ansiosos pelo dia da manhã. Paulo, preso na carta aos Filipenses, diz, eu tenho tudo. Preso. Eu tenho tudo. No dia que ele ia passar fome, os filipeus levaram comida para ele. Deus cuida. E Deus cuida mesmo. O problema maior, eu por exemplo, eu sempre consegui driblar a ansiedade depois que eu aceitei Jesus. Coisa que eu não posso resolver, eu não me preocupo. Porque senão entra mesmo. O Gilaelcio compra um Corolla zerinho híbrido. Olha só. Toma posse ou não? Zerinho híbrido. Pronto. Esse negócio de tomar posse pra mim é complicado. Eu sei. Se Deus me der, eu tomo posse. Aí sim, tá certo. Aí veja bem, aí chega. Claro que é uma brincadeira também. Sim. Mas pode acontecer. Ele chega, comprei um carro Corolla híbrido aqui, tá 200 pau. Tá bom. Aí eu, puxa, Senhor, eu quero comprar um carro, eu quero um carro a ele. Se eu não estou podendo comprar uma bicicleta, não tem como. Eu vou ter ansiedade, preocupação. Não, nada disso. Colocar na mão de Deus. Por exemplo, já teve um momento no ministério que a minha esposa falou assim, olha, meio quilo de qualquer coisa no almoço. Acabou. Entrei pro meu quarto, Senhor. Se eu ficar ansioso, preocupado demais, eu vou ficar doente, aí eu não vou ter dinheiro nem para tratar da doença. Mas eu vou para a palavra. Fui moço, agora estou velho, nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar pão. Chorei, levantei rico. Mas no mesmo dia,
chegou compra que veio de Volta Redonda para Itabuna, onde eu morava, e a compra chegou lá no correio, fui buscar, eu não sabia nem que era compra, era volume. Quando eu vi lá aquela caixa de 1 metro quadrado cheia de tanta coisa, com detalhe até que eu gosto também. E tal. E eu chorei, correio, cheio de gente, comecei a chorar, tu olhando para mim, não precisa, tô ficando doido não, é que eu não tinha nada na minha casa, eu sou um servo de Deus, e Deus entrou com providência. E fora que eu fui no banco, tinha lá 2 salários e meio lá para mim, olha, foi uma coisa de louco, tudo num dia só. Então, eu esqueço, quando eu tô, quando eu estou na beira do Mar Vermelho, eu falei, vou passar. Ok, muito bem. 11h29. Ô, pastor Jair, é o seguinte, o apóstolo Pedro, ele já até admite na carta, 1 Pedro 5,7, né? Isso. É isso. Que a ansiedade existe. Sim. Agora ele fala que a gente tem que lançar para o Senhor, né? Toda a nossa ansiedade. Lançar, não ficar com a gente, né? Correto. Mas aí já está admitindo que o problema existe, né? Mas que a gente precisa tratá-lo e esse tratamento é no Senhor, claro. Agora, a questão a ansiedade, ela é classificada por níveis, né? Sim. Por exemplo, tem a ansiedade normal, que é aquela coisa que gera dúvida, que gera uma expectativa. Mais euforia. Que gera uma expectativa em você fica meio eufórico. Tá? Normal, né? Quer ver uma coisa? Você fica ansioso, uma pessoa chega, eu tenho uma coisa para te falar, mas amanhã eu ligo para você. Pronto. Isso aí nem dormiu. Aí pronto, aí você fica já ansioso, né? Aí, não, fala logo não. Só posso falar depois, aí pronto, né? Isso acaba com muita gente, né? Tem gente que nem dorme, né? Sim. Mas depois, para muitas pessoas, acaba também evoluindo, né? Para uma tensão muscular, uma perda de sono. Né? E aí depois já vem outro nível, que é o transtorno da ansiedade, né? Que já é uma coisa mais grave, né? Enfim. Pastor Jailson, mas nesse tempo moderno, o que o senhor acha que está acontecendo, que está desencadeando ainda mais? Essa coisa está ficando mais, sabe, mais visível para a sociedade, está ficando, se avolumando, né? A ansiedade. Né? E aí já tem muito material escrito sobre isso, né? Muita gente falando toda hora, conselhos na internet, enfim. O que está acontecendo, pastor? O mundo mudou? E como mudou, né? O mundo mudou, a alimentação mudou, né? Começa por aí também. As pessoas mudaram, As pessoas mudaram, só que não muda Deus. Mas eu estava lendo o Dr. Augusto Cury, que é um grande psiquiatra, cristão, psicanalista. Ele, no seu livro Você é Insubstituível, ele disse que o papel da psiquiatria nunca foi tão atuante como nos dias atuais. E ele também, nesse mesmo livro, ele disse que uma das síndromes mais modernas é a síndrome do pensamento acelerado. E esse pensamento acelerado é que está arrebentando com todo mundo, né? Todo mundo. É pastor, é médico, até médicos também. Não pensa em nós que é só... Advogados, médicos sim, advogados, médicos, profissionais da área. E nem os psicólogos escapam. Escapam não. Nem os psicólogos estão mal, é verdade? por outros. Então, a situação ela é muito grave. Muito grave. Então, o que é que nós atribuímos? O principal fator é o mundo da tecnologia. E é o mundo das redes sociais, especialmente, como o pastor Zé Carlos colocou, a classe jovem, ela é mais propensa por qual razão? Porque ela tem muito mais acesso, elas vivem dioturnamente. Verdade. Gente, é de chorar. É de chorar a condição que a nossa gente se encontra. E outra, é de jovens a velhos, viciados, como se fosse drogas, dependência química. O fato é gravíssimo. E com isso, olha, nós observamos que a ouvinte, ela colocou muito bem. Porque fazer, é ter, tem que fazer, tem que ser. Peraí.
Se não nós, para com peraí, nada, quer fazer tudo. Sim, a sociedade e suas hipocrisias, porque a sociedade, no seu entorno e nas suas cobranças do mundo pós-moderno, elas cobram de nós todos os dias, dioturnamente. E nesse caso, é justamente se estabelecer o conceito do ter. É assim ou não é? A pressão é muito grande. Você vale o que tem nessa sociedade hipócrita. Aí onde eu dizer hipócrita, esse conceito é hipócrita, ele é maligno, ele não é de Deus, porque o conceito espiritual, o conceito divino, o conceito da divindade é o ser e não o ter nessa dimensão física. Mas as pessoas te valorizam, te medem pelo ter e não pelo ser. Isso está em relação à pessoa de Deus. Irmão. Sim. A pessoa Entendeu? não crê em Deus e não aceita Deus pelo que Ele é, mas Sim. pelo que Ele pode me dar. Entendeu? Então, isso gerou uma bola de neve. As pessoas vivem, o pensamento acelera, a ansiedade chega, as pessoas não foram preparadas para conviver com essa monstruosidade. Nós não fomos preparados, nós não preparamos nossa gente em matéria de igreja. Até porque nós não tínhamos recursos para isso. Não nos preparamos para essa monstruosidade que é o mundo virtual. Não é verdade? É o mundo interligado. E com isso gerou esses impactos profundos no seio da nossa sociedade. E a ansiedade, ela vem com muita força. Aí, pastor Gilaelson, eu tenho inclusive aberto aqui na escritura que você citou, 1 Pedro 5, 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Porque a ansiedade, que é o caminho, como já foi colocado aqui, para a depressão, que chega nesses estágios mais avançados, ela já entra num distúrbio. E a depressão, ela começa com um distúrbio orgânico. E daí vai chamando, e vai se intercalando, até chegar aos estados esquizofrênicos, não é verdade? Isso, então, o que acontece? Se a pessoa não for trabalhada, a mente, porque nós não somos aqui, eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, mas nós conhecemos um pouco da matéria, não é verdade? Se não se trata primeiro a causa e vai tratar sintomas, amigo, você vai ficar inchado mesmo. A pessoa vai ficar inchada mesmo, não é verdade? Inchada e vai dormir mesmo o tempo todo. E a situação se agrava. Por quê? Porque às vezes a medicação só trata sintomas. Isso. E a causa? Como é que você vai eliminar sintomas se não vai na causa? E muitas pessoas escondem a causa. Exatamente. Um dos fatos. Ontem eu estava em Guanabi, que eu estive numa campanha esse final de semana lá, e fomos a um colégio no qual nós estamos pleiteando para ter um evento com a mocidade em junho. Quando eu cheguei na cozinha, eu sou uma pessoa descontraída, como o pastor José Barbosa, chego brincando, entendeu? Pedindo um cafezinho para as meninas, as cozinheiras, e aí um cafezinho? Eu falei, não tem café hoje. Aí, nesse íntere, eu descobri uma coisa interessante. Uma delas, nós começamos a conversar, aquele diálogo alegre, ela disse assim, eu sou bipolar. Quer dizer, uma coisa interessante que poucas pessoas assumem. Eu achei muita coragem dela. Ela disse assim, não, eu sou bipolar. Uma hora eu tô bem, outra hora eu tô mal. Eu disse assim, olha, primeiro eu quero lhe parabenizar pela sua sinceridade e definição. Nós temos que entender o que nós somos e o que nós temos. Porque se nós não temos essa consciência, fica difícil, pastor José. O tratamento e tudo. Pastor José Barbosa, pastor José... Carlos e Gilaelson e os ouvintes, se eu não me conheço, como é que eu vou me dar com o meu problema? Se eu não tenho fé nem em mim mesmo, aí eu lembro de Paulo aos Romanos 14, 22, como é que eu vou ter fé em Deus? Muito bem. São agora 11 horas e... meu pai. Essa é boa, viu? 11 horas e 37 minutos. E nós vamos ao intervalo. Depois do intervalo eu vou voltar analisando aqui as palavras de Jesus no texto de Mateus 6, quando ele está falando sobre o tema que nós estamos discutindo aqui. Né? Então Jesus colocou isso na agenda dele, né? na pauta dele. E aí a gente vai, depois do intervalo, voltar, viu, pastor Zé? Amém. Com essa questão. Já, rapidinho.
Estamos apresentando Debate Melodia. É dia de academia, mas você nem conseguiu levantar da cama. É dia de passar no mercado, mas você tá passando mal de febre. É dia de dançar com os amigos, mas dói até mexer os olhos. Cuidado, hein? Febre, manchas na pele, dor de cabeça, dor no corpo e atrás dos olhos são sintomas da dengue, da chikungunya ou da zika. Procure já a unidade de saúde mais próxima e não se automedique. Todo dia é dia de combater o mosquito e de ficar atento aos sintomas também. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. Semana especial Cortina e Cia. De 2 a 10 de abril você vai comprar peças de fabricação da Cortina e Cia com até 50% de desconto. Tem lençol solteiro por R$19,90, casal por R$29,90, capa para travesseiros R$5,50, cortinas a partir de R$49,90. E não para por aí. Todas as cortinas da nossa marca com até 50% de desconto. Chegou a hora de deixar sua casa ainda mais bonita com a Cortina e Cia. A nossa loja física fica na Praça da Bandeira 10 Centro, Vitória da Conquista. Mas você também pode comprar pelo nosso Instagram, @Cortina e Cia VDC, ou pelo WhatsApp 77 30 25 07 33. 77 30 25 07 33. A entrega aqui na cidade é grátis. Cortina e Cia. Aqui o seu dinheiro vale muito mais. No Mineirão Atacarejo, a Páscoa é recheada de ofertas, sempre com variedade para você fazer muita economia. Filé de peito de frango congelado quilo R$18,90. Costela em tira suína congelada quilo R$10,80. Frango congelado quilo R$8,90. Ofertas válidas até 9 de abril. Nesta Páscoa, celebre, reúna e garanta o melhor para você e sua família no Mineirão Atacarejo, o lugar de comprar barato. Da Disney, Mufasa, o Rei Leão, chega aos cinemas. Um leão nasceu sem um pingo de nobreza no sangue. Um leão que mudaria nossas vidas para sempre. Mufasa. Conheça a épica jornada de como um órfão se tornou rei. Você escolherá seu destino. Da Disney, Mufasa, o Rei Leão, 19 de dezembro, nos cinemas. Verifique a classificação indicativa. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Voltamos a apresentar Debate Melodia. Muito bem, 11h41 na Melodia. Obrigado por sua audiência, obrigado por estar com a gente. Hoje a gente está discutindo aqui um tema de uma relevância em todos os sentidos, né? Para o nosso próprio crescimento, melhoramento, um tema atual que a sociedade discute, que a ciência discute, né? Que é a ansiedade. E a gente está aqui hoje contemplando um caso comum de uma ouvinte que diz que ela é muito ansiosa, ela sente muita pressão. E de fato você tem tudo isso mesmo, né? Muita pressão hoje para você produzir, para você ter. É o que ela diz aqui, de fato, que acontece com todos nós em alguma medida, né? Vamos dizer assim. Ela diz que às vezes fica pedindo Deus controle, mas o fato é que ela vem sofrendo aí com essa ansiedade. Vamos lá para Mateus 6. Eu falei que a gente ia analisar aqui alguns versos de Jesus. Porque diante da grandeza desse problema, a gente precisa buscar quem resolve, né? Que é o próprio Jesus. Bom, Mateus 6, ele diz o seguinte, pastor Zé Carlos: observe as aves dos céus. E aqui ele vai começar a falar para a gente ter um olhar para a natureza, né? Sim.
Então, elas não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? E aqui a gente remete a um problema que a gente vem falando aqui, às vezes também na igreja. A gente não contempla mais a natureza, né? A gente está cercado de prédio, de muro, de grade, né? Raramente olha para o céu. O pastor Zé tem esse privilégio, Glória né? a Deus. O pastor Zé tem um sítiozinho dele, ele tem esse privilégio, né? Mas a maioria das pessoas está cercado de carro, de barulho, enfim, né? Sim. Aí o verso 27 ele diz, quem de vocês por mais... E aqui eu queria ver, pastor Zé Carlos, verso 27, quem de vocês por mais que se preocupe pode acrescentar uma hora que seja na sua vida? Aqui ele está falando da inutilidade da ansiedade. E aqui a gente precisa denunciar isso, né, pastor Zé? Precisa. A inutilidade da ansiedade. Olha, 2 versículos anteriores, que é o versículo 25, em algumas traduções fala assim, não andeis, mas aqui não estejais. Quer dizer, é algo que você pode projetar para o futuro. Você não precisa ficar preocupado, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem pelo que haveis de vestir, quanto ao vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Sim. Irmão. Então a preocupação das pessoas é como na introdução o ouvinte fala querer, ter, né? Sim. Então a preocupação das pessoas é justamente com o seu corpo, com a sua aparência, né? Hoje as academias estão tudo a sua ostentação, né? Estão tudo abarrotado, que as pessoas querem ter um corpo melhor. Perfeito. Né? Perfeito. Gasta milhares de reais em cremes para poder tirar as rugas. Silicones. Ninguém quer silicone. Então, a ansiedade, ela atrapalha, mas muito, muito mesmo, a vida das pessoas. As pessoas deixaram de ser simples, né? O pastor Gileas falou que eu tenho o privilégio de ter, irmãos. À noite eu saio da minha casa e vou lá para o terreiro, né, que a gente chama. Sim. E a gente fica olhando. Que coisa linda é você contemplar o céu tudo estrelado. Sim. E eu me lembro das promessas que Deus fez para Abraão, né? Sim. Englobando toda aquela situação. De manhã eu levanto bem cedo para ver o sol se levantando e eu fico contemplando, muitas vezes até filma. Que coisa tremenda, maravilhosa. Deus não tem mudado. Isso é terapia, né? Terapia. Os homens, sim, procuraram sair do natural e foram para o artificial. Sim. Então, construir esses arranha-céus. Você não tem, às vezes, tem pessoas que não colocam nenhuma plantinha para se lembrar da natureza dentro do seu apartamento. Exclui tudo, coloca tudo artificial. Até a planta é artificial. Então, infelizmente, além desses sintomas, o salmista, ele chegou a um momento que ele foi morar também em selva de pedra, mas o contato dele com as ovelhas ficava meses e meses, né? O céu era o seu, vamos dizer, a sua tenda, né? Que ele dormia ao relento com as ovelhas, cuidar das ovelhas, mas chegou um momento que ele foi morar também na selva de pedra, ou seja, num castelo. E eu acredito que ele sentiu a falta, e lá no Salmo 37, né? Ele fala assim, entrega, versículo 5, o teu caminho ao Senhor. As pessoas estão esquecendo de entregar o caminho. Quando eu falo caminho, é a tua vida, a vida plena. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Ainda fala assim, olha a confiança. Falta de confiança. As pessoas estão entrando em depressão porque não estão confiando em Deus. E ele fala, termina assim, tudo ele fará. Tudo, não é algumas coisas, tudo. Muito bem. 11 horas e 47 minutos. O tema hoje é sobre ansiedade. Nossa discussão aqui está muito boa. Nós paramos aqui, pastor José Barbosa, no verso 27, onde Jesus fala que quem de vocês, por mais que se preocupe, ou por mais que ansioso que esteja, né, possa acrescentar em uma hora que seja a sua vida. É que ele está falando, claro, da inutilidade da ansiedade, que não vai adiantar nada. Bom, aí o verso 28, ele prossegue. Por que vocês se preocupam com roupas?
Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, e aqui ele faz uma revelação, né? Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. É que ele está dizendo que com certeza ele acha mais bonito as vestes dos lírios do que o melhor traje de Salomão, né? Enfim. Aí o verso 30, pastor, aí ele fala: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Olha, aqui a gente faz uma observação e abre um parêntese aqui. A natureza é bonita porque Deus veste a natureza. Sim. E aí, pastor Barbosa, é aqui que eu queria que o senhor comentasse. Ele diz assim, aí ele questiona aqui. Não vale. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançado no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. E aqui ele parece apontar um problema, pastor José Barbosa. A relação da fé com a ansiedade, me parece que... Ansiedade e fé não combinam. Não tem como combinar. Primeiro, quando você perde a fé e fica ansioso, você impede de aproveitar o que você tem. Não. Você pode até, por exemplo, mexer com as mulheres, né? Vai gostar de sapato, viu? E vestido, roupa. Vou falar do sapato, que é o mais. Um armazém de sapato. É sapato para mais. E estou pensando, eu não tenho sapato para ir nesse casamento. Usa 3 pares no máximo. Estou sem roupa. Então a ansiedade, ela impede você de aproveitar o que tem. Às vezes você esqueceu. Faz você esquecer o seu próprio valor. Sim. Valor. Sim. Eu, por exemplo, eu não tenho inveja de ninguém, Eu jubilei antes da idade porque já não queria ser mais pastor. Hoje não tenho plena intenção de ser pastor de igreja mais. Recebi uma igreja tem uns 3 anos aí. Já falei assim, eu vou receber a igreja e já vou levar o pastor para ficar nela. Pronto. E foi assim. E o cara está fazendo um bom trabalho. O pastor Alencar, lá ali no Parque Industrial, ali na Lagoa das Flores. Bom. Então, a falta de fé, nesse caso aí, faz a ansiedade aumentar e apaga na mente as promessas de Deus. Sim. As promessas de Deus. Os discípulos morreram quase todos assassinados, e um que não morreu assassinado foi jogar no azeite quente e mandado para uma ilha 24, e não tinha como fugir. 24 horas no tacho de azeite. Né? Então, veja bem, o que acontece com esse negócio todo? Eles sabiam que a vida deles, lá na frente, isso é para cristão, gente. Nós estamos falando para cristão. Sim. Lá na frente, eles sabiam que pós-morte a coisa ia mudar para melhor. Bem melhor. Para melhor. Hoje mesmo eu estava falando com Deus sobre isso. O Paulo sabia que a espada está chegando na garganta dele. Eu combati o meu combate, a coroa da glória já está me esperando. Há uma diferença, estou falando para cristão, que sabe para onde vai, sabe com quem está e sabe para onde vai. Então, veja bem, quem é cristão e vive ansiosamente no extremo, perde a fé, não se valoriza, né? E tem mais, coisa que o mundo faz, o mundão faz, né? Então, primeiro ponto, confiar em Deus. Isso. Né? Confiar na dependência de Deus, vamos andando. Outra coisa, além de confiar em Deus, você tem que buscar o reino de Deus em primeiro lugar, Jair. Sim. O reino de Deus em primeiro lugar. Quem está envolvido em buscar o reino de Deus em primeiro lugar, ele esquece dos problemas.
Como você está cheio do Espírito Santo da igreja, você não lembra de que estava com pouca carne lá na geladeira, esquece que o sapato furou, você está numa bênção, sai dali desse jeito, chega em casa. A gente morava em Itabuna, a gente ia para Ilhéus de ônibus, a gente não podia ir para uma posada, ficava lá nas farofinhas na beira da praia e tal. A minha esposa falou assim: hoje vocês não têm, minhas filhas, mas amanhã a gente vai ter. Amém? Então, buscar primeiro o reino de Deus e também não esquecer das promessas de Deus. Quem tem promessa de Deus não tem por que ficar ansioso. Eu lembro daquele sambista, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Rapaz, se fosse um hino evangélico, estava bom. O que é a vida? Jesus. Então deixa a vida me levar, a vida leva eu. Se for Jesus, olha, o resto é resto. O resto é resto e vamos para frente, porque a ansiedade tem levado o crente para o inferno, a ansiedade tem levado o crente para a morte. Nós precisamos de um psicólogo, mas o principal é o psicólogo Espírito Santo. Ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo e nos cura de toda a ansiedade mental. Amém. Jesus condena essa forma de viver, né? Ansioso pelas necessidades da vida, né? E o problema, pastor Jair, é quando a gente começa a ficar ansioso também pelo básico. Aí é mais grave. Jesus disse que Deus vai suprir, né? E eu quero terminar o texto aqui, o nosso sermão expositivo aqui. Nós já damos uma aula de homilética aí, o pastor, o verso 30, ele diz assim, o verso 31. Portanto, não se preocupe, dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Ele está dizendo, pastor Jailson, que isso é coisa de pagão, né? E um fato interessante dentro desse quadro é que nós concluímos que existe uma desconexão, então, de quem vive dentro desse quadro de ansiedades, né? Que é o que nós temos contemplado hoje no seio da própria igreja e nas famílias. Essa avalanche que veio, que, volto a repetir, não estávamos preparados para lidar com isso, esse pós-modernismo, e isso roubou da igreja de hoje o privilégio dela confiar em Deus. É tanto entretenimento nas redes sociais, tantas informações, tantos vídeos desnecessários, tantas historinhas para poder conversa fiada, como nós usamos dizer na linguagem popular. O pai falava que era miolo de pote. Entendeu? Conhece essa expressão. Então as pessoas vivem dia ou turnamente com os celulares abertos, ouvindo historinhas sem sentido. E perde o foco na espiritualidade. O grande problema hoje é que nós estamos desconectados do divino e presos ao materialismo. O materialismo, ele tomou conta das pessoas. Então, essa questão da divindade no ser humano, ela é quase extinta, gente. É muito grave isso. A igreja perdeu o foco na espiritualidade. É uma coisa mecânica, é uma leitura mecânica, é aquela coisa sem inspiração, sem a unção da divindade no ser humano, porque o único que é capaz de nós vencer, porque isso é o mundo da demonologia. A demonologia hoje, ela não está mais usando fogueira, estaca para queimar, embora seja caso extremo, ela está usando os meios modernos, ela está nos prendendo a nossa atenção com essas coisas, e a pessoa foca nisso, parece legal, tudo é legal, né? E está se afundando. Tem que puxar, tem que tirar o pino conector da tomada, senão a tendência é de ladeira abaixo, isso é fato. Se não tirar, se não desconectar, vai a pique. Então a questão, a solução é Cristo, é Deus aonde? Na alma do ser humano. É realmente você ter um encontro pessoal
com a divindade. Associando a esse texto, pastores, pastor de Léo, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 6, ele diz assim: não estejais ansiosos ou inquietos por coisa alguma. Antes a vossa petição seja em tudo, conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, e com ações de graça, que é outra coisa que está faltando no ser humano, é gratidão. Essa é cruel. E quem não agradece não merece mais. Entendeu? Quem não agradece não merece mais. É uma geração sem gratidão. Acha que você tem que ter obrigação com ela e que fez porque era dever de fazer, e com isso, aí estão se afundando. E outra, é casamentos insatisfeitos, relacionamentos, entre outros. As pessoas não estão satisfeitas com o pastor, não estão satisfeitas com o pai, não estão satisfeitas com a mulher, não estão satisfeitas com o filho, não estão satisfeitas com quase nada. Por quê? Porque justamente não tem gratidão nem com Deus. Revoltado com ele próprio. Revoltado com si próprio. Aí fica focado nessa sociedade materialista, entendeu? Baseado no vizinho porque fez uma casa melhor, no que comprou um carro de luxo. Gente, se nós não tirarmos nossa visão dessas coisas, e esquece, e aí é onde entra a grande ilusão, porque nós vivemos de ilusões, ilusões pesadas. Nem sempre o dinheiro vai ser a razão. O dinheiro é razão, sim. O dinheiro ajuda, sim. O dinheiro facilita, sim. Mas ele não é a razão da felicidade. Ele não é a razão da paz. E por essa cobiça, olha o que Paulo disse. E nessa cobiça, muitos têm se transpassado a si mesmo com muitas dores. E essa é a grande razão, entre tantas outras. Muito bem. Bom, a gente precisa entender que a vida é um vapor, né? Sim. É um sopro. Passa muito rápido. Demais. Minha menina fez anteontem, 15 anos. Idade boa. E eu tava vendo os vídeos lá, era um bebezinho há poucos dias. Passou tão rápido. Sim. A vida passa rápido, né? Eu já comecei a esconder os meus cabelos brancos. Apareceram. Você está começando, e nós? Tem uma pomada aí, viu, pastor? Depois ele manda passar até na barba. O shampoo é melhor. O que explica o pastor Barbosa com 70 anos, cabelo todo pretinho? Mas a dona Maria lá de casa não acha ruim, não. A gente precisa aproveitar os dias, aproveitar o tempo. Tem uma frase que é de autor desconhecido que ela me chama muita atenção, que diz assim: viver é difícil e algumas pessoas apenas existem. Verdade. Gente, 12 horas, eu não tenho mais tempo. Quero agradecer aqui os nossos debatedores. Obrigado ao pastor Jailson Luz, obrigado também ao pastor José Barbosa, ao pastor José Carlos. Amém. Vamos orar também pelo nosso terceiro José Carlos, nosso pastor Zé. Está com uma dificuldadezinha de saúde, está até internado. A igreja está orando por ele, que o Senhor possa dar saúde e socorrê-lo nesses dias difíceis. Amém. E está vindo o Rádio Chofé, nosso amigo Léo Pereira chegando. E o Debate Melodia fica assim: amanhã, quarta-feira, 9 de abril, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.